Velho, uma cidade esquecida entre as montanhas de Minas Gerais. Parecia congelada no tempo. Suas ruas de paralelepípedo eram adornadas por casarões coloniais desbotados, e seus habitantes carregavam olhares marcados por segredos enterrados. Mas nenhum mistério era tão temido quanto o do orfanato Santo Refúgio. Um monstro de pedra negra repousava na periferia da cidade. Suas janelas seladas como pálpebras cerradas de um morto. Diziam que, décadas atrás, crianças órfãs eram levadas para lá, sob o pretexto de proteção e educação cristã. Mas à noite, os gritos vinham de dentro daquelas paredes, como se as almas dilaceradas suplicassem por piedade. A história se perdeu no tempo e o local foi fechado repentinamente nos anos 50, sem explicações oficiais. Os padres e freiras que ali viviam desapareceram sem deixar rastros, e ninguém jamais ousou investigar. Ana Clara, uma jornalista investigativa obstinada por histórias macabras, decidiu que era hora de arrancar esse segredo das garras do esquecimento. Seu objetivo era descobrir a verdade por trás dos horrores sussurrados entre os mais velhos. Sabia que precisava ver o orfanato com seus próprios olhos, sentir seu cheiro, tocar suas ruínas frias. Armou-se com uma lanterna, um gravador e coragem. Mas coragem, como logo descobriria, era um véu frágil diante do verdadeiro terror. Ao estacionar o carro diante dos portões de ferro retorcido, sentiu um calafrio escorrer por sua espinha. O lugar estava morto, mas a noite, densa como breu, parecia sussurrar que algo lá dentro ainda respirava. O primeiro passo dentro do orfanato foi como atravessar um limiar invisível. O cheiro de madeira podre e umidade impregnava o ar, misturado a um odor metálico indefinível. O saguão principal estava repleto de móveis decrépitos, cobertos por lençóis embolorados, como se os fantasmas dos antigos residentes ainda tentassem esconder sua própria vergonha. Crucifixos pendiam tortos nas paredes rachadas e algumas estátuas de santos tinham rostos corroídos pelo tempo, seus olhos ocos parecendo seguir cada movimento de Ana Clara. O silêncio era absoluto, exceto pelo ruído suave de algo escorrendo, gotejamento distante, talvez de algum encanamento rompido. Mas então veio o primeiro som, um riso fraco, infantil, ecoando pelo corredor sujo. Ana Clara congelou, sua respiração presa na garganta. A lanterna tremia levemente em suas mãos. Ela tentou racionalizar. Devia ser o vento ou algum animal. Mas a risada veio novamente, mais próxima, com uma leve ronquidão, como se algo estivesse tentando reproduzir a alegria de uma criança sem realmente compreendê-la.
Com passos excitantes, seguiu o som até uma porta de madeira maciça que rangia ao menor toque. Dentro, encontrou um antigo dormitório. Camas de ferro estavam dispostas em fileiras, seus colchões rasgados e manchados de algo escuro. Mas o pior eram os desenhos. Paredes inteiras cobertas por rabiscos infantis, feitos em um tom avermelhado ressequido. Anjos sem asas, crianças de olhos negros, derramando lágrimas de tinta escura. Acima deles, em letras tortas, alguém escrevera: "Os anjos que choram". Um arrepio percorreu sua nuca. A tinta parecia fresca, as gotas escorrendo lentamente para o chão, como se o próprio tempo estivesse brincando com sua percepção. Então, sentiu um movimento sutil atrás de si, um leve farfalhar, como pés pequenos descalços arrastando-se sobre o piso de madeira envelhecida. O coração martelou contra seu peito, virou-se bruscamente e nada. O quarto estava vazio, mas o ar carregava uma presença, algo denso e sufocante. Seu instinto gritava para que saísse dali, mas a sede de respostas a mantinha presa. Então, de relance, percebeu um pequeno livro encadernado em couro sobre uma das camas enferrujadas. Pegou-o e a capa revelou-se perturbadora. Um crucifixo desenhado a sangue, rodeado por marcas de unhas fincadas no couro, como se mãos desesperadas tivessem tentado apagar o símbolo. Ao abrir as páginas amareladas, encontrou relatos escritos em caligrafia trêmula. Os pequenos trechos descreviam uma rotina de horror. Injeções de medicamentos desconhecidos, jejuns forçados, punições para quem questionasse os dogmas do orfanato. Os puros ascendem, os impuros apodrecem, dizia uma das anotações. Mas o pior estava no final do diário. O último ritual está próximo. Seremos anjos, diz a madre. Mas por que os anjos choram? O desespero infantil escorria daquelas páginas e um nó se formou na garganta de Ana Clara. Antes que pudesse assimilar tudo, um som novo ecoou pelos corredores. Não mais risadas, mas soluços entrecortados, fracos, suplicantes. Um choro infantil vindo das profundezas do prédio, com um misto de medo e fascínio doentio. Ana Clara seguiu o som, descendo uma escada de pedra que rangia sob seus pés. O porão fedia a mofo e carne apodrecida. O ar era denso, úmido, como se aquele lugar estivesse selado havia anos. Mas havia algo mais. Um tanque de pedra profundo, preenchido com um líquido enegrecido e viscoso. Quando apontou a lanterna para a superfície, viu rostos infantis emergindo lentamente, as bocas entreabertas como se tentassem gritar, os olhos vazios, pupilas dilatadas de puro terror. Um grito ficou preso em sua garganta,
quando um deles se moveu. Um braço fino saiu do líquido, a pele enrugada e ressequida. E então, num sussurro gutural, uma voz ecoou: "Você veio nos buscar?" O desespero tomou conta. Ana Clara recuou, tropeçando e caindo contra o chão gélido. O tanque borbulhava, como se as almas aprisionadas ali estivessem despertando. Pequenas mãos começaram a emergir das sombras ao seu redor, dedos esqueléticos e gelados roçando sua pele. O choro aumentou, tornando-se uma cacofonia enlouquecedora de lamentos. Ela tentou correr, mas seus pés pareciam presos ao chão, como se correntes invisíveis a segurassem. Algo pegou na perna, arranhando sua pele com garras finas e cortantes. Ela gritou, lutou, mas as crianças não queriam machucá-la. Elas queriam justiça, queriam um nome, queriam que sua história fosse contada. O peso das almas condenadas foi demais para Ana Clara. Seus olhos reviraram e tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, moradores encontraram seu carro intacto diante do orfanato. Mas Ana Clara nunca mais foi vista. Seu gravador, no entanto, foi encontrado. Ao ser reproduzido, havia apenas um som: risadas infantis, cada vez mais distorcidas, até que transformarem em gritos agonizantes. Santo Refúgio permaneceu intocado, um monumento ao horror. À noite, os ventos de Ouro Velho ainda carregam um choro fraco, como se os pequenos anjos ainda lamentassem sua condenação. E às vezes alguém jura ouvir uma voz feminina entre os lamentos, pedindo, implorando: "Não me deixe aqui."